E Memphis Depay vai ou não renovar o contrato com o Corinthians? A quarta-feira é decisiva e tudo leva a crer que o atacante holandês vai estender seu contrato por 2 temporadas. Ele havia chegado na madrugada de terça-feira, foi para o hotel, descansou algumas horas e passou 3 horas da tarde da terça-feira realizando exames médicos em um hospital. Nessa quarta-feira, ele é aguardado no centro de treinamento alvinegro. E aí, torcedor, sou eu, PG 2.0. Tô trazendo aqui várias notícias para vocês. As notícias do PG são ótimas, viu? Só que antes, se inscreve no canal aí e bora pro vídeo, que tem muita notícia. Completar testes físicos, que serão realizados no próprio CT. Como as conversas entre o staff do jogador e seus representantes com dirigentes do Corinthians avançaram, o Memphis retirou uma série de exigências que haviam sido feitas nos últimos dias. Existe a expectativa do departamento de futebol de que um novo contrato possa ser assinado nessa quarta-feira, com a divulgação da permanência do atleta por mais 2 temporadas. Nas condições que o Corinthians exigiu, com a redução de um custo de 6 milhões de reais para 2 milhões por mês, com o fim daqueles bônus que garantiram a ele nos 2 primeiros anos de contrato 45 milhões de reais, essa grana será diluída ao longo do tempo de contrato, sem qualquer benefício extracampo, entre aquelas várias extravagâncias de um hotel que custava 700 mil reais por mês. Tem só uma única pendência entre as partes que precisa ser resolvida nessa quarta-feira, que diz respeito à exigência do Memphis de que o Corinthians pague suas dívidas em dia. Se houver o atraso no pagamento de uma das parcelas, em vez de pagar o valor de 45 milhões de reais, o Corinthians seria obrigado a quitar 77 milhões, que equivaleriam a multas e também taxas por conta desse atraso todo. O Corinthians não concorda com tal cláusula e tenta convencer o Memphis a retirar. Assim que isso for superado, a tendência é que o Memphis assine um novo contrato. E a pergunta que eu deixo para você, a permanência do Memphis é positiva ou negativa? O que você acha da ideia? Já usa o espaço para comentário e opine. Mas estão perguntando muito aqui no chat, quando vai acabar essa novela Memphis? E aí o Pedro pergunta, o Pedro Marcos, e aí Bigodinho, meu Verdão não tem nada? Não, calma, podemos atualizar também o tempo. Quero falar sobre a renovação do Memphis Depay. Vladimir Bianchini vai pintar aqui na telinha do Fala Fonte para trazer detalhes sobre essa história, essa novela que está chegando ao fim. Mas Vlad, antes de você passar os seus detalhes, quero dar um destaque pelo que eu apurei aqui, que na figura teve 2 caras que foram muito importantes para que essa novela se encaminhasse para o final da renovação do contrato do Memphis com o Corinthians, que foram as figuras do Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e do técnico Fernando Diniz. Os dois tiveram atuações muito importantes nos bastidores, porque, como eu trouxe aqui no Fala Fonte de ontem, existia uma pressão e existe uma pressão muito grande nos bastidores do Corinthians, daquela ala do Parque São Jorge, que a gente sabe que tem muita influência nos bastidores do Timão, para que essa renovação de contrato não ocorresse. E aí o Osmar Stabile, essa galera do CT, a galera que fala executivo, diretoria do CT, sempre foi muito a favor para que o Memphis permanecesse. Então fizeram muita força, principalmente o Stabile, que ele sempre foi um cara muito ativo e criou uma relação muito próxima com o staff do Memphis, que sempre foi muito difícil nas negociações. E o Marcelo Paz, durante esse período de Copa do Mundo, nas últimas semanas, foi aquela base do convencimento, alinhar com o processo ali, com o staff do Memphis Depay, alinhar o discurso, o projeto, sempre muito uma voz ativa nos bastidores, e sempre falando também, além do lado financeiro, porque o Corinthians tem uma dívida enorme com o Memphis Depay, que fixou em 42 milhões de reais que serão parcelados nos próximos meses, caso não chegasse a um acordo pela renovação do Memphis, uma renovação contratual, ele poderia colocar o Corinthians na justiça, e aí o Corinthians poderia tomar um outro transfer ban com uma dívida enorme que não se sabe como iria pagar. Então, além do lado financeiro, teve o lado esportivo também, porque o Corinthians está com transfer ban ativo, não tem prazo para pagar nesse momento, e o que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que não vê uma perspectiva positiva sobre a queda desse transfer ban, uma queda rápida. E aí o Memphis poderia ser o único reforço do Corinthians nessa janela, em meio a tantas ausências e desfalques no ataque. Então, pesou muito essas duas questões, e do Diniz também, que sempre conversava com o Memphis nas férias, mandava mensagem, que sempre apresentava o projeto como ele seria importante para o projeto e sequência da temporada nos próximos 2 anos, que será o contrato do Memphis. Mas, Vlad, o Memphis já saiu do CT, e agora quais serão os próximos passos dele? Vai passar por exames? Para onde vai o atacante, meu querido?
Felipe, um grande abraço para você, para o Bruno, para todo mundo ligado no Fala Fonte. Memphis Depay chegou aqui no CT Joaquim Grava por volta de umas 8h30 da manhã, passou pelos testes físicos, ontem ele já tinha passado pelos exames médicos num hospital aqui de São Paulo, e por volta de umas 11 horas ele deixou aqui o CT Joaquim Grava, voltou para o hotel onde está hospedado. O executivo Marcelo Paz também esteve aqui no CT, saiu também por volta de umas 11h30, e segundo a apuração do Fabrício Bósio, nosso editor, o que ele disse é que eles devem se encontrar num hotel para alinhar os últimos detalhes e assinar o contrato. Normalmente, quando um reforço muito grande é anunciado no Corinthians, quando um jogador de peso renova contrato, eles fazem a assinatura, as fotos da assinatura, lá no Parque São Jorge. A gente está tentando apurar para saber se vai ter tudo isso, porque o Corinthians tem um treinamento daqui a pouco, às 2 horas da tarde aqui, o último treinamento antes do jogo contra o Internacional. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.